Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RSP TV. No programa de hoje vamos falar sobre soluções fiscais e a reforma tributária. Como esse assunto irá impactar muito as empresas e também de forma indireta a toda a população brasileira. O nosso papo é sobre gestão, empreendedorismo, economia, finanças. Um programa feito para você que faz o Brasil acontecer. Você pode nos assistir no canal 524 da NET Claro e também nas redes sociais. O Papo Certo está no ar. Vem com a gente! No programa de hoje vamos falar sobre soluções fiscais e a reforma tributária e os impactos que vão ter nas empresas, na vida das pessoas, algo que vai realmente ter uma relevância muito grande nos próximos anos. E quem está conosco hoje no programa é um especialista no assunto, ele é advogado, contador, consultor tributário. Bruno Ferreira, seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Prazer estar aqui com vocês nesse momento para compartilhar um pouco de conhecimento, trazer um pouco mais de esclarecimento desse tema que é um tema importante, vem gerando muita dúvida nas pessoas e ainda vai gerar muita dúvida. Então a ideia nesse bate-papo é a gente tentar minimamente traduzir um pouco melhor esse tema e também trazer, em certa medida, uma tranquilidade para o pessoal poder, aí no dia a dia, nas empresas, conseguir se situar, né, e poder tocar os seus negócios. Hoje, Bruno, tem aquele empresário que está muito preocupado e está buscando informação, e tem aquele empresário que, deixa para depois eu vou olhar isso aí. O que tem para dizer para esses dois perfis de empresários aí, gestores? Bom, a gente vem vivenciando o ano de 2026, que é um ano de transição, não é? Então, um ano de preparação das empresas aí fazerem adaptações das sistemas e ir preparando as suas equipes, tanto a equipe contábil, fiscal, equipe de compra, de venda, né? Porque a reforma tributária, muito embora ela seja de tributos, ela acaba impactando outros setores da empresa. Então, ela tem uma conexão direta com a área de logística, a área de compra, a área de faturamento. Então, esse é um ano de adaptação, de preparo, de treinamento do seu time, né, de simulações ali, à medida que forem nós temos as alíquotas, né, do novo IVA, o novo tributo, para que as empresas possam então fazer essas simulações e avaliar qual que vai ser o impacto, porque o impacto, na verdade, ele vai ser sentido ao longo dos anos, ele não vai ter um impacto imediato. Então, o ano atual, de 26, é um ano de preparação, para que o ano de 2027 seja o ano que realmente nós vamos começar na transição da reforma. Qual é que é o ponto? Nós estamos agora em abril, então o ideal é que as empresas já tivessem, né, já isso bem mais mapeado, mas a gente sabe que, em razão da complexidade, muita empresa acaba não conseguindo se organizar da maneira mais adequada. Mas ainda temos um tempo, 8 meses, até a transição. Então, o ideal é que ali por dezembro a empresa já esteja já pronta para poder rodar o novo sistema. É natural, como é um sistema novo para todo mundo, que vão surgir dúvidas, vão surgir problemas, erros, isso faz parte dessa transição que a gente vai vivenciar, até porque é um novo sistema, a gente estava acostumado com uma norma tributária, uma legislação tributária, sistemas desde lá da Constituição de 88, e agora a gente vai passar por toda uma transição que vai mudar profundamente a forma como a gente apura, recolhe os tributos aqui no Brasil. É uma mudança bem grande, bem relevante, né? Mas tu comentou, 2026 começou essa transição, mas essa transição ela vai ainda durar alguns anos. Até quando vai essa transição, Bruno? Bem, nós temos aí dois momentos distintos, né? A reforma ela substitui alguns tributos hoje conhecidos, né? Vai substituir o ICMS, o PIS e COFINS das empresas. Mas nós temos dois momentos, eu diria, na reforma. O primeiro momento começa já no final desse ano. Então, no final desse ano, nós vamos ter a extinção dos tributos hoje conhecidos como o PIS e a COFINS, que são tributos aí que as empresas pagam quando, por exemplo, vendem um produto ou prestam algum serviço, elas pagam esses dois tributos. E esses tributos vão ser substituídos pelo novo tributo chamado a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços.
Eu brinco, né, costumo dizer que é o mesmo PiscoFins, só que um novo nome, porque é muito semelhante. Claro que não necessariamente é idêntico, mas ele é muito semelhante ao PiscoFins. E nós vamos ter também a substituição do ICMS, que é bem conhecido pelas empresas comerciais, e também o ISS, o Imposto sobre o Serviço. Então, esses outros dois tributos vão ser substituídos pelo IBS, né? Só que a transição do IBS ela é mais longa, né? Então, a gente vai ter uma transição até 2032, quando, em tese, né, a gente não sabe o que pode mudar no meio do caminho, nós vamos ter, então, 100% do novo regime tributário aí rodando, né? Então, se extinguiu PiscoFins e ao longo do tempo vai se extinguindo, né, o ICMS e também o ISS para que lá em 2033 a gente esteja 100% dentro do novo sistema tributário. Vai ser uma mudança bem grande. Mas, na tua concepção, tu acha que isso vai simplificar realmente a tributação ou vai complicar mais? Acredito que no longo prazo, né, seguindo os modelos de IVA de outros países, isso tende a simplificar. Mas aqui a gente está no Brasil, então aqui a gente acaba tendo algumas dificuldades em implementar um sistema parecido com grandes potências, né? Então eu vejo que no curto e médio prazo vai ser muito complexo, vai ter muito problema tributário para as empresas. Então, o que foi, digamos, vendido, vamos chamar assim, quando da aprovação da reforma tributária foi uma simplificação. O fato é que hoje não há simplificação e, nesse período de transição, também não vai ter simplificação alguma. Talvez daqui 10, 15 anos vamos ter realmente uma simplificação na forma de apurar e recolher os tributos. Mas o fato é que, na minha avaliação, até isso estar 100% no novo sistema vai ter muito problema e, na minha percepção, acredito que isso vai causar, na verdade, mais confusão e vai ser mais complexo, né, o nosso sistema. Porque, veja, nós vamos trabalhar com dois sistemas em paralelo. O sistema atual, que hoje tem alguns tributos, alguns impostos, e em paralelo com um outro sistema. Então, qual que é o grande fator de complicação aqui? Hoje já há uma dificuldade, tanto do contribuinte quanto da próprio fisco, em entender o sistema atual. Então, à medida em que a gente tiver dois sistemas em paralelo, isso tende a gerar muito mais complexidade, muito mais custo de conformidade das empresas e também do próprio governo, né, do próprio fisco. Eu entendo até que é importante ter uma reforma, né? Não foi a reforma ideal, mas foi a reforma possível, Possível. né? Ah, claro que daqui em 2033, se tudo der certo, né? Há uma tendência que hoje cada estado tem o seu regulamentação do seu ICMS. Então, se você vai ter uma operação no Rio Grande do Sul, tem todo o regulamento do regulamento do ICMS do estado do Rio Grande do Sul. Você vai operar uma filial em outro estado, vamos botar aqui o exemplo do lado de Santa Catarina, já vai ter mudança, tem toda uma regulamentação de Santa Catarina. E assim, cada estado tem sua tributação, sua regulamentação do ICMS. Então, só aí são 27 aí, legislações municipais que vão ser concentradas em uma. Tu concorda que isso vai ser algo positivo nesse ponto? Nesse aspecto, sim. Como eu falei, a longo prazo isso tende a gerar uma simplificação, né? Só que em curto e médio prazo, particularmente, a gente acaba não conseguindo visualizar isso. Porque, vamos pensar numa empresa, nesse exemplo que tu deu, ela tem uma unidade aqui no Rio Grande do Sul e ela tem uma unidade em Santa Catarina e em São Paulo, por exemplo. Então, até a gente estar 100% no novo sistema, ela vai continuar tendo que atender, né, a legislação de vários estados, né, e também do novo regulamento. Então, isso pode causar uma certa confusão. Mas, como tu falaste, né, não foi a reforma que era a melhor, mas foi a possível dentro do que nós tínhamos ali, das discussões que tiveram ali dentro do Congresso Nacional, né? Então, vejo nesse ponto que, a longo prazo, há uma esperança de uma simplificação, mas a curto e médio prazo, a gente entende que isso vai ser um pouco mais complicado. E, inclusive, até uma questão interessante aqui,
que o próprio Procuradoria, né, e o próprio STJ já sinalizaram recentemente ali algumas notícias que eles estão prevendo o aumento de contencioso tributário, ou seja, o aumento de discussões entre contribuinte e fisco, né? Até recentemente, talvez há mais ou menos um mês, a Procuradoria já lançou ali uma espécie de um edital de possíveis controvérsias jurídicas que vão ter já com o texto hoje da reforma. E esse texto ainda ele é possível de sofrer algumas modificações, porque nós temos só o texto lá da Constituição, mas ainda nós não temos ainda o regulamento do IBS e da CBS. Então, veja, com um texto ainda que ainda nem está publicado, o texto final da parte prática, vamos chamar assim, da reforma tributária, o próprio STJ, o próprio Judiciário, a própria Procuradoria já identificaram possíveis controvérsias. Então, por isso que a gente visualiza que vai ser mais complexo nesse curto e médio prazo do que simplesmente uma simplificação realmente da reforma, né? Vão ter as duas coisas, tem outro fator, estou fazendo um contrabalanço aqui para não assustar o pessoal, né? Mas também tem a questão, nós temos mais de 5.000 municípios, se não me falha a memória, e cada município também tem sua legislação sobre ISS, Imposto sobre Serviços. Então, isso vai ter mais de 5.000 legislações orgânicas municipais que terão um regramento único também que vai estar dentro da IBS. Dentro do IBS, perfeito. Então também vai ter esse ponto positivo, né? Mas isso positivo somente lá, uma mudança depois da transição 100% completa em 2033. Até lá, como o doutor Bruno está comentando aqui, que vão ter muitos desafios, até porque muitas regulamentações estão sendo aguardadas, né? Exato. A regulamentação de uma delas, acho que a CBS, estão esperando algo em torno, um documento em torno de 400 a 600 páginas, né, de documentação que todos os contadores, advogados, especialistas tributários vão estar se debruçando, e depois tem a questão da prática, do dia a dia, a interpretação, como o fisco vai interpretar, se isso está correto ou não está correto, né? Isso não vai ser um desafio grande. Vai, com certeza. Até inclusive essa semana, se não me falha a memória, ou semana passada, foi divulgado que até o final de abril, em princípio, é para ser publicado o regulamento, né, da CBS e do IBS. Então, está todo mundo nessa expectativa, porque a gente não sabe como é que a própria Receita vai traduzir o texto que ela leu da reforma, né? Porque quem está elaborando o regulamento é a própria Receita Federal. Então, nesse ponto, a gente está ansioso e aguardando para justamente poder se debruçar e estudar para aí sim começar a avaliar os impactos práticos, né, de como vai funcionar no dia a dia a reforma tributária para as empresas, desde o pequeno, lá do microempreendedor individual, até uma empresa de pequeno porte, grande porte, o agronegócio, todos esses setores vão, de alguma forma, vão ser afetados, inclusive alguns já vêm sendo afetados, né, nesse intervalo de tempo aí até a efetivação da reforma. Já tivemos algumas alterações recentes aí que estão impactando diretamente alguns setores. Então, realmente, então esse tema, pessoal, assim, eventualmente até vamos estar trazendo mais vezes aqui no programa, né? Porque é um programa, é um assunto que vai impactar bastante, né? E até modelos de negócio deverão ser revistos, a precificação de produtos ser revistos. E uma coisa que me preocupa também, Bruno, é os contratos. Tipo, contrato de prestação de serviços, né? Mas mês que vem já tem mudança de legislação. Isso vai impactar na precificação. Que dica tu dá para o empresário que está fazendo um contrato aí de 5 anos, 3 anos com um cliente, né? E prevendo essa questão de que a precificação vai mudar porque o tributo vai mudar. De maneira bem prática, o objetivo é fazer uma revisão desse contrato, né? É sentar ali com o fornecedor, com o seu cliente e fazer uma análise daquelas cláusulas ali para que a relação ela esteja equilibrada, né? Porque justamente a gente elaborou um contrato, fechou um contrato de fornecimento de serviço ou de mercadoria num sistema, né? E agora o novo sistema muda porque, tentando não ser tão técnico, a ideia não é essa aqui, mas hoje nós temos ali, quando a gente elabora um preço de venda, tudo que é imposto está por dentro daquele preço. E com a reforma tributária, tudo vai ser calculado por fora. Então, isso tem impacto direto na precificação. Então, a dica, a recomendação é fazer uma avaliação, levar para o seu jurídico, fazer a revisão desses contratos,
para que a relação comercial ela fique equilibrada entre o cliente, fornecedor, e que isso não tenha ali algum dissabor futuro, né? Até mesmo, em alguns casos, uma questão de discussão jurídica que é sempre mais problemática, mais traumática. Então, a ideia aqui é fazer revisão desses contratos. O que a gente percebe, até uma questão interessante, é que muita empresa acaba não tendo os contratos, né? É feito o contrato de gaveta ou o contrato que a gente costuma chamar aqui, né, no fio do bigode. Só que isso às vezes é traumático, né, se não tem esse contrato formal. Então, se não tem esse contrato, né, busca o seu jurídico, elabora um contrato que fique adequado, né, equilibrado para ambos os lados, e se já tem o contrato, fazer uma revisão o mais breve possível dessas cláusulas, né? É, o que eu falo também é que às vezes o bigode não é mais o mesmo, né? Então, tipo, a pessoa que negociou, o diretor lá que negociou, já não é mais o mesmo, o sócio pode ter mudado, né? As pessoas mudam, as ações, né, as estratégias das empresas também mudam. Então, a questão de ter um contrato é muito importante, né, Bruno? É importante, isso é o que acaba preservando, né, toda a relação comercial das empresas é essencial, né, nessas relações. Como tu falaste, né, o mundo ele muda bastante, então hoje pode ter um diretor de uma empresa e amanhã ele não está mais lá. Então a negociação que tu fez com ele, se não está registrado, tu pode ter eventualmente aí algum prejuízo ou até mesmo alguma responsabilidade sobre um contrato mal redigido, mal elaborado. Então realmente é importante aí a elaboração de um contrato técnico, robusto, que preserve ali os interesses de cada uma das partes envolvidas naquela relação comercial, né? Me lembrei de um episódio de uma cidade aqui na Serra Gaúcha e que a prefeitura fez um acordo com uma grande empresa do agro, né, que tem lá aviários, né, que tem aquela a compra garantida das aves, né. Só você asfaltar aqui X quilômetros aqui na cidade até as granjas, a gente vai botar vamos abrir mais 10 aviários aqui na cidade. Então o prefeito foi lá, fez a parte dele, asfaltou toda a região lá que estava combinada, daí o diretor da empresa mudou, a estratégia da empresa mudou, disse: "Ó, infelizmente agora mudou a estratégia e essa nossa expectativa que nós tínhamos, infelizmente não vai ter poder ser, confirmada, né, Confirmado. porque essas coisas mudaram". E a sociedade, a comunidade lá toda se envolveu para fazer toda aquela quilometragem lá de asfalto e foi claro, a cidade ficou, teve o ganho para a cidade igual, né, mas o objetivo principal não foi alcançado. Então, eu estou dando um exemplo de uma situação que muda às vezes, né. Sim, você não está contratado, não está registrado Não, eles fizeram lá formalmente. um acordo de bigode: "Ah, não, se você fizer X quilômetros de asfalto, aí eu vou fazer mais 10 aviários aqui na cidade". Sim, Só que isso foi só falado, não foi nada assinado. assinado, exatamente. Então, justamente por isso a importância, né, de fazer essa revisão desses contratos, fazer esses ajustes ali para ter uma relação equilibrada, porque justamente a ideia das empresas é ter uma parceria de longo prazo, né? Então, Eu contando é importante também, eu vejo para porque assim, tipo, o que que eu almocei ontem, né? Ah, não lembro, nem me lembro o que eu almocei ontem, daqui a pouco, e tu acorda algo que tu acordou há 2 anos atrás, talvez tu não lembre no detalhe tudo que tu acordou, então é importante escrever, porque daí ajuda a lembrar as 2 partes, né? exatamente, E exatamente. claro, tu contou algo importante dessa necessidade de reequilíbrio dos contratos ao longo do tempo, porque se ficar desequilibrado, qualquer uma parte pode sentar para conversar e renegociar, né? Exatamente, é. Esse é um ponto. Tem muita empresa que fez contrato de, que nem tu falaste ali, de 5 anos, que já está chamando seus clientes e fornecedores, olha, vamos precisar rever o contrato aqui em razão de mudanças ali tributárias que estão acontecendo, né? Então, é uma questão, um comentário bem, ele é pertinente quando a gente assina lá os streamings, né? Se observar lá nos próprios streamings ali, ou para quem faz divulgação em mídia social, inclusive essas plataformas já estão informando ali a mudança tributária e pede ali alguns consentimentos da pessoa ali, e inclusive algumas questões de repasse de tributos. E por que tudo isso? Em razão da reforma tributária. Então ali é um contrato que a gente está assinando, a gente está dando o aceite, né, daquela assinatura daquele streaming. Então, isso também vale justamente para as relações comerciais ali entre empresas, entre indústrias, por exemplo, entre prestadores de serviços, que é necessário rever esses contratos, porque os grandes já estão se movimentando, Não, e é né? importante, né, que o quanto antes, né, porque quando começar já em janeiro, você deixar para negociar em janeiro isso, uma negociação pode levar meses. Pode. E nesses meses tu vai ficar daqui a pouco trabalhando com uma margem menor
ou até alguns casos, na pior das hipóteses, negativo, né? Exatamente. Então, é questão de time, né? O time, o momento ideal é esse. Então, chama teu fornecedor, chama teu cliente, revisa o contrato, coloca os dois jurídicos ali para trabalhar nesse aspecto e assim a relação comercial ela fica mais saudável, né? E mais duradoura, né? E equilibrada, que é o ideal, né? Quando a gente tem esses contratos. Acho que tu queria falar um pouquinho também, que o pessoal também ouviu, escutou, mas tem dúvidas, não ficou bem claro, e na verdade acho que nem tão, tem coisas para surgir ainda, é sobre o split payment. A questão. Fala um pouquinho o que é o split payment para quem está nos assistindo e como isso vai impactar o caixa das empresas. O split payment é uma nova ferramenta que o Brasil, né, importou de outros países. De maneira prática, como é que vai funcionar o split payment? Hoje, como é que as empresas apuram seus tributos? A empresa faz a venda do mês todo, chega no final do mês, faz o fechamento e no mês seguinte faz o pagamento do tributo. Então, por exemplo, estou agora aqui em abril de 2026. Eu vou vender o mês todo de abril e lá no final, início do mês de maio, eu vou apurar o tributo em determinada data, digamos 15, 20 de maio, eu faço pagando o meu tributo. Então, basicamente, eu usei aquele dinheiro do imposto, né, que eu vou ter que recolher futuramente para movimentar meu caixa. O que vai mudar com a reforma? O pagamento do tributo ele vai ser na liquidação da operação financeira. Então, por exemplo, eu fui fazer uma compra de um produto, né, numa empresa, numa loja, e fiz o pagamento lá, no cartão de crédito, débito. No momento que eu passei meu cartão, aproximei o cartão, liquidou a operação, já vai ser retido o valor do tributo. Então, por exemplo, uma operação de R$ 100, onde o tributo ali seria total da operação, na verdade, R$ 100, onde R$ 10 é o imposto, 10 vai para a conta do governo e 90 vai entrar na conta da empresa. E por que isso impacta? Porque hoje a empresa recebe 100, então ela movimenta aqueles R$ 100. Com o split não, ela vai receber apenas o valor de 90 líquido. Isso, por um lado, ele minimiza, mitiga um fator que hoje vem acontecendo em muitas empresas, que é de passivo fiscal, ou seja, a empresa deve tributo e por problemas de caixa acaba não conseguindo recolher no prazo, isso acaba gerando um problema fiscal com a Receita Federal, então a empresa acaba acumulando uma dívida muito alta, né? Então, com o split, isso tende a diminuir, porque a empresa, ao liquidar a operação, já vai recolher direto o tributo para o cofre do governo. Só que isso impacta diretamente o fluxo de caixa, porque a empresa trabalha hoje com esse nosso exemplo de R$ 100, trabalha um mês todo, e lá no mês seguinte ela vai e faz o pagamento do tributo, ou às vezes por um aperto de caixa, oscilação de mercado, questão de margem, né? A gente viu um momento econômico também importante, né, de alta da Selic e tudo mais, pode ser que às vezes ela empurre um pouquinho o pagamento daquele tributo. Então isso vai afetar diretamente o caixa dela com o split, porque ela não vai ter mais como postergar. O cliente fez o pagamento, liquidou a operação, o tributo já é recolhido. Então ela vai ter que trabalhar melhor com o seu fluxo de caixa, somente realmente do valor ali recebido, né? Tipo, a pessoa vende um serviço ou um produto dia 1º de abril, hoje ela paga, se for uma empresa optante do Simples, vai pagar a guia dia 20 de maio. Então ela teria 50 dias para fazer esse pagamento. Exato. E estaria com esse dinheiro lá. Agora vai ser recolhido na hora, né? Na hora. Tu falou um exemplo assim, que eu não sei se tu tem essa resposta, porque muita coisa tá para surgir ainda, né? Tu paga com cartão, o cartão já retém e já manda para o governo, Uhum. né? Se tu pagar com boleto, pode ser algo semelhante. Aí o banco já transfere para o governo, quando receber aquela liquidação, já transfere para o governo. E nas operações é dinheiro, tu sabe como vai ser esse split payment? O split ele vai ser voltado para operações, digamos, eletrônicas ali, né? Então, cartão de crédito, débito, Pix, né? Essas operações em dinheiro, que normalmente acontecem em operações B2C, né? Então, entre pessoas físicas ou uma venda à pessoa física, essa operação, num primeiro momento, está fora do split. Então, o split ele vai funcionar com operações B2B, né? Então, operações entre empresas. E é bem provável, a gente não tem isso ainda bem regulamentado, né? De como que vai ser a parte operacional, porque nem o sistema ainda está pronto, A né? promessa da Receita Federal é para liberar esse sistema
em junho e julho agora para liberar, né? Vamos ver se não vai atrasar. Já teve outras promessas e Prorrogações. atrasos que aconteceram. É, já tivemos algumas prorrogações, né? Então, na verdade, vai ser ali por alguns grupos, eu vejo, né? Talvez vai começar com os grandes contribuintes, grandes empresas, e depois isso vai sendo feito de maneira escalonada ali para outras empresas, né? Vamos lembrar que lá atrás, quando a gente teve a nota eletrônica, né? Era tudo nota em papel, né? Era nota eletrônica. Nós tivemos isso, né? Lá em 2007, 8, 9, mais ou menos, que começou com alguns grupos e depois foi feito de maneira escalonada, né? Até que hoje 100%, quase 100%, a gente tem alguma outra operação ainda que ainda é nota física, né? Aqui no caso o produtor rural ainda emite nota em papel, mas a grande maioria hoje é tudo operação já eletrônica. Então, me parece que vai acontecer da mesma forma com o split. Vamos começar com os grandes que já estão com uma estrutura mais pronta, né? E depois a gente vem trazendo para as empresas de pequeno e médio porte. Sabe que lá na Ford são muitos, a gente vê os clientes que operam muito no B2C, né? Uhum. Olha, 95% vai a cartão é Pix. 93, 95, tem cliente 97. O resto tudo é 3%, 5% do dinheiro, o resto vai ser um pouco impactado. Mas tu não acha que talvez poderá aumentar as transações em dinheiro ou até mesmo em cheque nessa mudança? É difícil a gente precisar que isso vá acontecer, né? Porque hoje é até difícil a gente ver pessoas com dinheiro ou cheque na mão, está sendo até um pouco menos usual isso. Mas pode ser um efeito, né? Um efeito, digamos, colateral, em razão da movimentação hoje por Pix e cartão já ser taxado na hora, né? Já recolher o tributo na hora, as empresas, para poderem trabalhar com o seu fluxo de caixa, usarem ali, então, um recebimento em dinheiro ali ou cheque, né, para poder trabalhar. O ponto é que me parece que talvez a Receita Federal já vai ter mapeado isso e não vai colocar alguns impedimentos, mas vai trazer uma dificuldade maior ali para essas situações. O ponto é que hoje realmente a gente vai ter que aguardar a regulamentação e ver como que o sistema vai operar para ir se adaptando, né, com essa mudança aí bem importante, né, que é o split, né? Bruno, quando a gente viaja para o exterior em países que já tem o IVA implementado, tu vai fazer uma compra, tá lá na vitrine lá, custa R$ 100. Ou tu vai num restaurante, tá lá, R$ 100, R$ 50 a refeição, né? Quando tu vai pagar, aquele 100 vira 112. E quando aquele 50 que tu vai pagar, vira lá 57. Então, quando tu vai para lá, tu fica meio perdido no início, né? Pô, mas tá anunciado por 100 e eu tô pagando 112. Como é que pode isso, né? Que o pessoal já põe lá, o pessoal coloca o preço, o imposto já separado, né? Tipo, bom, meu produto é 100, tu vai pagar 112, 12 vai para o governo, 10, 100 fica comigo. Então fica até mais fácil do consumidor, ao pagar, saber quanto está pagando de imposto. Tu acha que essa forma de precificação que nesses países do exterior já fazem com a questão de botar o preço do imposto separado pode acontecer também aqui? E sim, porque justamente uma das mudanças profundas que a gente está tendo com a reforma é que hoje o tributo ele é sempre calculado por dentro, né? E com a reforma tributária ele é por fora. Então hoje, nesse exemplo de um produto de R$ 100, eu não sei exatamente eu, consumidor, quando vou na loja, enfim, no estabelecimento, quanto que eu estou pagando de tributo. Até tem uma informação lá da lei da transparência, mas que não traduz realmente o quanto há de carga tributária ali embutida. Com a reforma tributária, isso vai ocorrer. Então, se eu comprar um produto por 100, eu vou saber que 100 realmente é o produto e 10 é o tributo. Então, lá no final vai vir R$ 100 do produto e R$ 10, que é por fora. Então, ele vai somar ali ao total da minha compra, né, do que eu vou ter que desembolsar, que vai ser de tributo. Então, isso é algo que as empresas vão também ter que se adaptar. E aqui eu até fico pensando numa questão bem prática, vamos pensar num supermercado, né? Que tem um mix absurdo de itens. Será que a gente vai ver muita etiquetinha lá? Vou comprar um arroz, um feijão. Feijão, R$ 5 mais 2 de tributo. A gente não sabe como que vai ser isso, como é que vai ser divulgado, digamos, na parte comercial. Mas sim, no documento fiscal, a nota,
essa informação ela vai vir de maneira bem clara, bem transparente hoje. Então, eu adquiri um produto, eu adquiri um serviço, vai vir exatamente qual o valor que eu estou pagando por aquele produto ou por aquele serviço e o valor ali destacado do tributo que vai ser recolhido para o governo. É. O Brasil já é um país considerado muito complexo a sua estrutura tributária, né? Já que até se comenta aqui que talvez o número de profissionais, muitas vezes, que uma empresa necessita para apurar os impostos é maior que lá fora. Então, isso acaba tendo mais custo para a empresa brasileira, impactando a sua competitividade. E veja bem, são profissionais essenciais, os contadores, toda a equipe do fiscal das empresas é fundamental e essencial para que a empresa cumpra suas obrigações, porque tem muitas multas também, né? E ela calcule de maneira correta e não pague impostos a mais. E nós vamos ter um desafio adicional, como tu comentaste, até 2032, que vamos ter dois. Isso não vai impactar ainda mais a competitividade das empresas brasileiras? Com certeza vai, e aqui tu fez um comentário que eu achei bem pertinente, que é com relação aos profissionais, né? Às vezes as empresas ali, sempre, não todas, mas muitas empresas acabam buscando aquele profissional mais barato, né? Que às vezes, aquela velha história, o barato pode sair caro. Então é importante que as empresas, nesse momento, busquem profissionais qualificados e que se complementem. Então, busque um bom contador, um bom advogado, um bom economista, se for o caso, porque essas profissões, esses profissionais vão ajudar muito nesse período de transição do novo sistema. Isso a gente tem percebido nas grandes empresas, né? Que as empresas estão investindo muito em tecnologia, então inteligência artificial, então muito profissional da tecnologia da informação, muitos advogados, economistas, para justamente se antecipar e prever cenários, né? Então, isso naturalmente, na minha avaliação, vai ter um reflexo muito grande, a gente vai conseguir perceber isso, porque o pequeno empresário, ele acaba não tendo condições financeiras, de, às vezes, investir tanto em uma banca grande de advocacia ou em algum grande história de contabilidade, algum economista. Por outro lado, a grande empresa, sim, ela investe muito nisso. Então, a gente vai acabar percebendo, sim, que as empresas que estiverem mais preparadas e também estiverem acompanhadas, né, bem assessoradas por outros profissionais, elas vão ter um destaque no mercado em relação aos demais que não estão se preparando, né? Então, a gente vem percebendo isso. Tem alguns dados, inclusive da própria Receita Federal, que trazem ali que muita empresa ainda nem se mexeu, nem sabe o que é reforma tributária, não sabe o que é o novo tributo. Por outro lado, tem empresas que estão muito à frente já, investindo muito em infraestrutura de tecnologia, um bom corpo jurídico, um bom corpo técnico de contadores ali também e outros assessores que vão auxiliar nesse momento. Então, a gente percebe sim que vai ter uma diferença concorrencial aí entre a empresa que está bem assessorada, está bem preparada, para outras empresas que, vamos deixar para depois, ali depois eu vejo. O depois eu vou ver, né? Depois eu vejo, pode aí, num futuro, talvez, impactar, né? numa falência da empresa, num fechamento do negócio por não estar bem estruturado. Daqui a pouco a concorrência saiu na frente, se preparou antes, conseguiu se organizar, conseguiu montar um planejamento tributário correto, as devidas adequações lá em relação aos códigos dos produtos, né? E daqui a pouco chegar, mas como é que o meu concorrente consegue cobrar mais barato que eu? Daqui a pouco ele já se preparou muito tempo antes com a sua equipe técnica para isso. Então, é importante que todos os empresários, gestores aí se preparem e se dediquem um tempo importante a isso, porque isso vai impactar e não é pouco no negócio, é muito. Exatamente. Né? Sabe que também quem estudou muito vai ter que estudar tudo de novo, né? A gente costuma até brincar, às vezes, lá com os colegas no escritório, que a base que nós tivemos ela vai ser muito importante para entender o novo sistema, né? Mas hoje todo mundo começa meio junto, né? O ponto de largada ali é todo mundo junto. Claro que a base do sistema anterior, conheceu como funcionava, ou como funciona, na verdade, o ICMS, o PIS e COFINS, vai ser muito importante para o novo sistema tributário. Mas naturalmente vai acontecer de todo mundo, né, começar junto ali, porque
ninguém sabe exatamente como que vai ser daqui um ano e meio, né? A gente não tem essa solução mágica aí, É né? claro que, como até 2032 vai ter os dois sistemas juntos, tu vai ter que saber o sistema antigo e o novo, né? Exato. E tu vê muitos profissionais se capacitando, outros nem tanto, né? Estão deixando para depois. E também os empresários, alguns, estou deixando tudo para o meu contador, tudo para o meu advogado, lá tributarista, resolver isso. E é importante, sim, realmente se cercar de bons profissionais. Mas eu sempre alerto para os nossos clientes que eles também têm que saber o básico, porque é algo estratégico para o seu negócio, tributação. Como ela tem uma participação muito grande no faturamento, né, na precificação, ele tem que saber, assim como ele sabe lá o segredo do seu produto, ele tem que saber a questão tributária muito bem, porque senão daqui a pouco ele pode ficar para trás e colocar o seu negócio em risco por não desconhecer. Então eu destaco aqui a importância do empresário, do gestor, que ele se capacite nesse curso. Muitos escritórios lá também, lá no escritório, a gente tem feito encontros trimestrais, até um pouco menor, trazendo esse tempo, convidando todos os clientes para participar, para que eles também saibam o básico, porque até para ter um debate rico, né, com os profissionais, ele conhecendo o seu negócio, ele tenha condições de debater melhor com o seu profissional que ele tem contratado. Não, isso é primordial, né? Porque bem nisso que tu traz ali, a empresa ela conhece seu produto, conhece seu serviço. E antes o tributário, né, o contábil era deixado um pouco de lado, só que hoje ele é estratégico, né? Assim como a área comercial, logística é importante, hoje o tributário é estratégico, porque ele transita em todas as outras áreas da empresa. Então ele transita pela logística, ele transita pelo setor de compra, pelo setor de venda. Então hoje é estratégico ter esse acompanhamento e o empresário entender realmente ali como isso impacta no seu negócio. Às vezes uma pequena mudança ali, talvez numa classificação do produto, pode ter um ganho gigantesco aí em termos de economia tributária. E isso é um fator de diferencial competitivo, né? Até questão depois da precificação do produto. À medida que às vezes o empresário ele entende a importância disso, ele olha para dentro do seu chão de fábrica e entende que ali tem uma possibilidade, tem algum benefício, algum incentivo, ele consegue adaptar isso, não é? E ali na frente isso trazer uma economia, né, e até um aumento de margem para ele em relação aos seus concorrentes, né? Bruno, quais são os sinais de que a empresa está precisando de uma revisão tributária? Né? De que, ó, acho que tem que parar um pouquinho, botar a bola no chão, como se diz, e olhar melhor e se aprofundar. Quais são os sinais de que o empresário tem que dar uma paradinha para olhar um pouco mais essa questão tributária de uma maneira mais urgente? Porque todo mundo tem que olhar, né? Mas de maneira mais urgente. Talvez o principal sinal é quando eu vejo que o meu concorrente do lado da minha empresa está vendendo um pouco abaixo do meu produto, do meu serviço. É claro que isso pode ser apenas uma questão de margem reduzida, mas isso é um sinal que a gente acaba percebendo nas empresas que é necessário naquele momento entender, tá, mas a gente compra do mesmo fornecedor, a gente tem basicamente os mesmos clientes, e como é que ela consegue vender um preço tão abaixo, ou ela trabalhar numa margem, tá expandindo, tá abrindo novas lojas e eu não estou conseguindo, né? Porque às vezes o que acaba acontecendo é que o capital que a empresa precisa para investir está travado dentro da própria operação. Então, um dos principais sinais na minha avaliação, é avaliar que a concorrência está trabalhando com uma margem melhor, está expandindo, né? Claro, sempre trabalhando dentro de uma questão de legalidade, né? Sempre dentro das quatro linhas, né? Nada de ilícito ali, é um sinal. E outro sinal também é justamente a gente perceber que está tendo muita mudança, todo dia noticiado na rádio, na televisão, no jornal, na rede social, essas mudanças. Então, quando o empresário percebe isso, opa, é sinal que eu tenho que ir lá conversar com o meu contador, conversar com o meu advogado, o que dá para a gente avaliar, o que dá para a gente revisar aqui de maneira legal, para que eu possa trazer isso de benefício para dentro do meu negócio. Bom, podia falar um pouquinho para quem está nos assistindo, né? Qual a diferença entre elisão e sonegação fiscal? É. Elisão fiscal é isso que a gente está falando, é fazer um planejamento tributário já preventivo. Então, eu faço um mapeamento do meu negócio, faço um mapeamento
do que eu vendo, do meu serviço, o que é meu insumo, o que eu tenho de despesa, e ali eu identifico uma oportunidade e com isso acabo reduzindo minha carga tributária, então de maneira legal. A evasão fiscal, por outro lado, é a sonegação, né? Então é a famosa meia nota, ou eu comprar sem nota, vender sem nota, ou ali tem muita empresa que infelizmente acaba fazendo isso, manipulando informações de estoque, né? Então isso é uma operação aí fraudulenta de sonegação. Então isso seria a evasão fiscal, que é o que vem sendo combatida aí pelo fisco. E é importante que se faça realmente, porque à medida que uma empresa ela sonega, algum empresário sonega, isso, como a gente falou, infelizmente acaba acontecendo, isso tem um reflexo em toda a sociedade. Então, a própria Receita fala, não é que a empresa não possa fazer um planejamento tributário, ela deve fazer um planejamento tributário, mas um planejamento tributário lícito e não simular alguma operação, né, fraudar uma operação para assim poder ter benefício próprio em detrimento dos demais, né? Então é normal, é lícito que as empresas façam planejamento preventivo, façam estudos, como a gente vem falando com seus contadores, advogados, para buscar reduzir ali a sua carga tributária. Né? Isso seria uma elisão fiscal. Agora, a evasão, por outro lado, como a gente falou, é sonegar realmente. Se tem um concorrente que está sonegando, o problema é que ele atrapalha muito o mercado por um período, mas ele vai sair. Tipo, gente que sonega muito, daqui a pouco vai sair do mercado. Ou vai receber, ou vai ter grandes problemas, porque hoje a fiscalização ela está muito elevada e com a reforma tributária vai passar para outro nível ainda, já que a retenção do imposto vai ser na hora, né? Então vai ser outro nível de fiscalização. Que tu falasse como é que a Receita tem usado a inteligência artificial nos processos de fiscalização. A Receita, que semana passada, inclusive, teve uma divulgação que o próprio CARF, né? Só para contextualizar o que é o CARF. O CARF é o órgão julgador ali, digamos, de segunda instância, quando eu tenho um problema com a Receita Federal. A Receita Federal me autuou, né, sobre determinada operação, determinada situação, e ali eu vou fazer uma defesa disso, né? E o CARF e a própria Receita vem usando inteligência artificial para conseguir fazer esse mapeamento e entender se ali pode ter um indício de sonegação ou não. Exemplo, até agora, quente, de hoje, saiu uma notícia hoje no G1 que a Receita Federal está fazendo uma notificação, se eu não me engano, de 4.000 empresas do setor supermercadista, né, em razão ali de supostos uso indevido de alguns créditos fiscais. Mas como é que a Receita consegue identificar isso? Com o uso da inteligência artificial. Né? Não existe mais aquela fiscalização como tinha antigamente, que o fiscal ele ia porta a porta na empresa. Isso não acaba não acontecendo mais. Então, com toda a informatização, sistema de dados, SPED fiscal, SPED de contribuições, que são obrigações já eletrônica, nota eletrônica, a Receita usa a inteligência artificial para poder validar aqueles dados e ali conseguir entender se tem um possível, na visão do fisco, é sempre importante dizer isso, né, que a empresa sempre tem o direito de se defender, se assim entender, né? Mas a Receita, a partir desse cruzamento de informação, a partir do uso da inteligência artificial, vai conseguir mapear esses dados e ali vai notificar os contribuintes como é o que está acontecendo hoje, né? Isso é uma questão de agora de manhã, 8 da manhã, surgiu essa notícia aí com o uso de inteligência artificial. Não, tu vê, as prefeituras também têm aumentado o número de fiscais. Porto Alegre aumentou, teve um concurso, entrou um número significativo de novos fiscais. Antigamente, não é do meu tempo, né? Me conta como é que era isso, né? Tinha o talão de notas físico. Então, daí o fiscal te chamava lá na prefeitura, no estado, e tu tinha que levar todos os teus blocos de nota para ele lá confirmar lá aquele faturamento que tu tinha declarado. Hoje, com a nota fiscal eletrônica, não tem isso. O fiscal nem te chama. Ele não nem fisicamente, até é de complicado de ter uma reunião com o fiscal. Ele manda uma cartinha de forma automática com todas as tuas compras dos últimos 12 meses. Olha, tu comprou aqui, tô vendo para tuas compras que tu gastou 500 mil e tu está declarando um faturamento de 300 mil. Acho que você está faturando com problemas de faturamento. Tu não quer revisar isso antes que eu entre para te fiscalizar? Porque ele já tem as informações. É isso que eu tenho tu falasse um pouquinho para a nossa audiência, como funciona essa questão do Receita hoje. Tem as informações praticamente todas disponíveis, né? A Receita tem, tanto em âmbito federal, municipal, né,
estadual, a Receita, o governo, ele acaba tendo a informação de maneira instantânea, né? Então, se a empresa hoje, agora vendeu uma mercadoria, a nota fiscal já está lá no banco de dados da Receita. Então, ela já tem aquele dado de maneira automática. Um ponto importante é que, ao menos aqui no estado, no Rio Grande do Sul, a fiscalização aqui, ela vem atuando de uma maneira mais cooperativa com o contribuinte. Então, antigamente, nós tínhamos a figura da empresa se equivocou em alguma operação e já era autuada. Hoje não. Hoje o que o fisco vem fazendo aqui, né, principalmente em questão do ICMS, nós temos ali alguns grupos de trabalho, inclusive do CRC, junto com a Secretaria da Fazenda aqui do Estado, onde eles fazem grupo específico de trabalho. Então, setor laticínio, setor supermercadista, setor do agro. E o que acaba sendo feito ali? É feita toda uma análise e antes de se autuar o contribuinte, o fiscal notifica: contribuinte, identifiquei uma situação aqui, me explica melhor o que aconteceu aqui, e se tu realmente identificar que houve um equívoco, eu vou te dar um prazo ali de X dias para te autorregularizar e não te aplico multa. Então isso é importante, porque vamos pensar numa situação onde o fiscal está questionando ali 1 milhão, tá, de ICMS. Se o contribuinte, não, realmente fiscal, me equivoquei aqui, vou fazer o pagamento de 1 milhão só com os juros, o contribuinte nesse caso está ganhando dinheiro, porque se ele não fizer nada, ele ficar inerte, vai ser autuado. Então, além do 1 milhão, vai ter mais uma multa ali que pode chegar ali, em casos mais gravosos, a 200%. Então, aquele valor que era de 1 milhão, dobrou, né? Então, nesse caso, como que o fiscal chega nessas informações? Porque hoje, com a tecnologia, com a informatização, ele já tem informação na hora. Então, é mais fácil realmente para a fiscalização chegar no contribuinte. Antigamente era mais difícil, eu também sou dessa época ali que o fiscal, eu lembro que a gente trabalhava... Eu tô falando como é que me contava o que era, não é que eu sabia, eu vivenciei isso, né? A gente ia lá com o talãozinho, né, o famoso talãozinho D1, aquelas 3 vias lá, e fazia à mão, né? Hoje não, hoje é tudo de maneira eletrônica, né? Mas um ponto importante é que aqui a gente tem que também ser justo e honesto nesse ponto, é que a fiscalização, ao menos aqui do Rio Grande do Sul, os outros estados a gente acaba não conhecendo tanto, mas aqui do estado eles vêm com essa ideia assim de ser mais cooperativo, né? Até em razão de tem um comentário que acho que é importante, na reforma tributária tem um novo princípio lá que é da cooperação tributária, né? Então vamos cooperar, contribuinte, fiscalização, né, as partes envolvidas para a resolução disso e vamos tentar evitar ali um litígio, porque a gente só vai gerar dissabores ali que vão ser custosos para ambos os lados, né? Bom, Bruno, tem algum benefício fiscal aqui no estado que tu acha que ainda é pouco utilizado? Em termos de ICMS? ICMS? Tem bastante benefícios que a gente percebe que muita empresa não utiliza, tá? E aqui eu vou dar um exemplo que não vão ser aplicado para todas as empresas, mas para empresas industriais e que elas realizam importação. O que acontece? Quando uma empresa ela realiza importação, ela já tem que fazer o pagamento ali de todos os tributos, inclusive do ICMS lá no desembaraço da mercadoria. Legal. Só que se aquela empresa ela importa, por exemplo, um produto que ela vai revender aqui internamente no estado, e esse produto ele não tem similar nacional, ou seja, ninguém produz esse produto aqui dentro, ela pode buscar um benefício fiscal no ICMS, aqui na Fazenda, em que ela vai ter uma redução substancial de carga tributária do ICMS. Então, esse é um benefício muito desconhecido pelas empresas que importam e revendem mercadorias que não têm similar nacional. Então, vamos pensar um exemplo, que aqui no estado ninguém fabrica celular, tá? Ninguém fabrica celular. Eu importei o celular lá da China, de outro país, e eu teria que pagar o ICMS já no desembaraço aduaneiro, de pagar 17% já de ICMS. Se eu tiver com esse benefício fiscal, eu não pago 17% no desembaraço aduaneiro. Eu tenho um diferimento de ICMS, ou seja, eu tenho uma postergação de pagamento desse tributo, e quando efetivamente eu vender ele, ainda vou ter um benefício chamado de crédito presumido na minha operação. Então esse é um benefício que a gente percebe que ele é bem desconhecido, inclusive esse incentivo, ele é estadual, mas ele está diretamente conectado com uma consulta que é feita na própria Fiergs, né? Porque é a Fiergs que concede a carta que o contribuinte de imposto dessa dessa carta, que a Fiergs faz a pesquisa no estado, dizendo, olha, ninguém produz esse produto aqui no estado. Ela faz essa pesquisa
entrega a carta para o contribuinte e o contribuinte vai com essa cartinha lá no ICMS Fazenda. Eu tenho aqui um produto que não tem similar, então agora tu me concede o benefício? A Fazenda dizer, não, ok, te concedo o benefício, então tu vai ter um ganho. Então esse é um benefício pouco explorado, mas que é amplamente aplicável a muita empresa aqui no estado. Eu também destaco um outro, que é o Fundopem, né, que Fundopem. também algumas empresas têm têm esse benefício, alguns segmentos têm esse benefício. Lá a Fortes faz bastante isso, que é um benefício espetacular, que é para as indústrias e especificamente alguns segmentos são favorecidos. Mas, Bruno, em relação à reforma tributária, tem algum segmento que vai ser mais impactado? Hoje, como a gente não tem a alíquota ainda para poder fazer cálculo, a gente tem uma estimativa de uma alíquota lá de em torno de 27%, 28%, a gente não consegue precisar exatamente se vai ter um impacto real ou não. Mas acredita-se, né, pelo que a gente observa e analisa e estuda, é que o setor de serviços, no geral, vai ter um impacto bem profundo, né, de aumento de carga tributária com a reforma. E a explicação ela é bem objetiva. O prestador de serviço ele tem pouco insumo que ele possa aproveitar créditos ali, né? Diferentemente de uma indústria. Então, hoje ele paga uma alíquota mais baixa, até alguns setores do serviço vão ter incentivo fiscal na reforma tributária, então advogados ali, algumas especialidades também médicas, alguns profissionais ali liberais vão ter uma alíquota reduzida, mas mesmo assim é possível que realmente vai ter um aumento de carga tributária no setor de serviço. Agora, qual vai ser esse aumento vai ser muito caso a caso, porque vai depender muito da estrutura daquele negócio, daquela empresa, do planejamento tributário que aquela empresa fizer. Mas, no geral, o setor de serviço ele tende a ser mais afetado aí com a reforma tributária. Essa questão que o Bruno comentou, que tem na reforma tributária, tu vai poder se creditar muito, né? Tu comprou uma mercadoria que pagou 100 e tu pagou 10 de impostos, tu vai aproveitar aqueles 10 que tu pagou, tu vendeu por 200, tu vai pagar 20, mas como tu aproveitou 10 da tua compra, tu vai pagar só 10, não 20. Mas então, na empresa de serviços não tem, boa parte é a equipe comercial, pessoas, É né? mão de obra, né? A mão de obra, que o salário das pessoas que trabalham na empresa acabam tendo aí 30, 40% da receita vai para essa conta assim, de pessoas que isso não tu não vai poder aproveitar. Ao É, contrário de uma empresa que tem muito produto que tu vai, tipo, insumos que tu vai aproveitar, né? é que numa prestadora de serviço, às vezes, o maior gasto é de folha. E a folha não é permitido tomar o crédito, né? Então, por isso que a gente percebe que talvez vai realmente ter um aumento bem profundo no setor de serviços com a reforma. Não, é realmente. Então, por isso é importante essa preparação, essa análise, procurar seu contador, seu advogado tributarista, sentar, fazer planejamento, fazer simulações para ver qual vai ser a melhor alternativa, porque isso realmente vai impactar e não deixem para a última hora, porque isso pode resultar que o teu concorrente, se ele se largar na frente, para te buscar depois essa diferença, pode talvez não ter tempo suficiente para Exatamente. conseguir isso, né? Exatamente, é. Quem se preparar antes, né, aquela velha história, passarinho que acorda cedo bebe água limpa, né? Quem deixa para depois, às vezes perdeu a oportunidade, perdeu o time, né? Então é um momento de muita oportunidade, tanto para prestador de serviço, né, como também para as empresas. Quem se prepara antes, com certeza vai ter um ganho de competitividade muito maior ali na frente. Esse trabalho que o pessoal faz muito de recuperação de impostos, isso vai acabar? Eu vejo que a longo prazo, sim, né? Porque como a gente vai ter o split, né, já vai reter o tributo na hora, né, já vai direto para o cofre do governo e também com a chamada apuração assistida, ou seja, eu não vou mais precisar estar apurando o meu ICMS, meu tributo ali mês a mês, a própria Receita já vai fazer a apuração e me entregar isso pronto. Isso a gente já tem já um pouco na pessoa física, né, com a declaração pré-preenchida. Então, tem vários agentes econômicos lá que prestam informação. Então, o banco, o médico, a escola do filho, né? Todos eles prestam informação que eu tive uma despesa, que eu tive um gasto e mando para a Receita. A Receita colhe essas informações e já traz para o contribuinte. Contribuinte, a tua declaração esse ano vai ser X. Eu já identifiquei quanto que tu teve de rendimento, quanto que tu recebeu de valores, quanto teve de despesa, já vai trazer ali o resultado pronto. Claro que a gente tem que sempre fazer uma avaliação. Mas a longo prazo, isso me parece que vai ocorrer. Tá? Então vai diminuir porque já vai vir toda essa apuração
pronta. Tudo que a empresa tem de direito de crédito, então a despesa que ela tem já vai ser automaticamente creditada lá numa continha da empresa e tudo que ela vendeu, que ela prestou de serviço também já vai ser calculado o débito. Então, no final, já vai vir ali, digamos, a guia pronta para a empresa só fazer o pagamento. Então, a longo prazo, ainda mais uns 10 anos, ainda vai continuar tendo trabalhos de recuperação tributária, mas me parece que eles vão reduzir bastante. O grande trabalho vai ser realmente de consultoria tributária preventiva, né, de planejamento realmente para frente, né, mas a recuperação ao longo do tempo ela vai acabar diminuindo bastante, né, especialmente hoje de dois principais tributos, que são o PIS e a COFINS, vai acontecer ainda mais para ICMS ao longo do tempo, né, e claro, para outros tributos, imposto de renda, contribuição social, em alguns casos imposto de importação, entre outros, mas vai sim reduzir bastante esse trabalho de recuperação tributária. Bom, Bruno, tinha mais perguntas para te fazer, mas infelizmente nosso tempo passou voando, já estamos chegando no final do nosso programa. Queria te agradecer pelo teu Obrigado. tempo, o teu compartilhamento de informações, realmente muito esclarecedor. Acho que com certeza quem assistiu o programa está sabendo um pouco mais da reforma tributária, das alternativas tributárias, e é importante que a gente vai ter que falar muito ainda, porque muita coisa não saiu regulamentação ainda. Então, Exato. quando sair, vai ter muita dúvida ainda como fazer. Então, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Não, eu agradeço o espaço, né, de poder compartilhar um pouco de conhecimento, trazer um pouco mais de clareza para o pessoal, né, e estou à disposição sempre que possível aqui para poder contribuir com os clientes, com a população no geral. Então, queria então agradecer a toda a nossa equipe técnica que faz aqui o programa acontecer. Agradecer aos nossos patrocinadores, o Sindiconto, o Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul, a Fortus, que tem lá uma solução 360 com contabilidade, RH, auditoria, tributos, finanças para os clientes, né? E também agradecer a nossa qualificada audiência, que a cada dia aumenta, está aqui conosco de segunda a quarta-feira, das 22 às 23 horas, aqui na RS Play. E também, quem não tem nesse horário, está trabalhando, está estudando, tem algum compromisso, também pode acompanhar pelo YouTube e pelas redes sociais do Papo Certo. O nosso muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau!